Pronto. Vamos ver se vai. Agora vai. Depois de uns probleminhas técnicos, uns minutinhos depois, a gente começa a receber todo mundo de novo. Bruna, Pati, Dani, Nana. Esperar o Mar entrar. Muito bem. Maris, Henriette. Gosto quando põe essas mãozinhas assim, dá vontade de bater na mãozinha de vocês, né? Fazer um high five. Sou eu. Como é seu nome? Sou eu. Isso. Aqui, aqui. Má, vou te chamar. Pronto. Acho que agora vai, hein? Liz. O Rafa Melo, coisa linda. Coisa linda é você, meu coração. Crush da minha vida. Oi, Má. Tô com a tela preta aqui pra mim, eu tô aparecendo aí? Você tá super aparecendo. Que bom que você tá de roupa, né, querido? Que ótimo. Tava aqui já, ó, já, Preocupada, já me preparando pro pior, rolou uma tensão. né? Vai que se empolga, já entra sem roupa. Melhor não, né? Melhor não. Bom, vou apresentar de Amanhã é dia do novo. solteiro, você falou? Amanhã é dia de solteiro, o pessoal lá do Soltos S.A. tava falando. Ah, ótimo. Tá todo mundo vendo e ouvindo bem a gente? Conta aí. Aí Eu a continuo Carol sem e me o... ver, tá aqui tudo preto aqui pra mim, mas enfim, vocês estão Não, me mas você tá vendo, tá ótimo. aparecendo super bem. Aí amanhã é dia de solteiro, eles estavam fazendo Tinder ao vivo, uns match ao vivo, assim. Amanhã o sol Impressionante. cruza meu ascendente, então vai que dá sorte isso. Olha aí, Vai que sai entra desse lá. lugar. É. Pronto, Soltos Underline SA. Não é publi, é amor, porque eles fazem um trabalho bem legal, eles levam umas pessoas bem legais lá para falar de solteirice. Eles pesquisam a solteirice, na verdade. Enfim, mas o nosso tema aqui hoje não é esse. Hoje a gente vai falar de sexo, desejo e afeto, IPFEM e Zéfiros Tarô conversando, nas personas da Ana e do Marcelo. Má, queria pedir para você se apresentar um pouquinho para o pessoal aqui do IPFEM, que não te conheça. Então, Manda lá. para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Bueno. Eu tomo conta aqui do Zé Tarô. Então, além de publicitário, trabalhando com planejamento, também sou tarólogo, né? Então, eu atendo, dou aula, estudo tarô há 30, vou fazer 31 anos agora no final de agosto. Opa, Então, começou cedo, né? é de berço, né? Você tá cutis aqui, você é novinho desse jeito, né? Saúde. Aquele clássico, né, do tarólogo, que o cara diz que aprendeu com a avó, né? Então, aprendi com a avó. Pois é. Isso aí. Não, não aprendi com a avó, não, coitada dela. Mas então no Neto dos Éfiros eu produzo conteúdo ligado ao tarô, né? Então tem cursos de formação, tem os atendimentos. Eu mesmo estou fazendo agora uma formação também em terapia haitiana, então tem esse olhar clínico também. E aí quando a gente fala muito sobre desejo, afeto e sexo, é uma praia muito haitiana, porque a gente fala muito dessa questão do corpo e do prazer como meta de vida, né? Então, na verdade, o Sim. olhar é exatamente esse. É divertido, né? Porque quando você está estudando Reich, tudo é sexo, né? Mas não sexo, o sexo literal, né? Do coito, mas a questão de as relações são sexuais, né? Então, na medida que eu penetro e me deixo ser penetrado, a gente está fazendo sexo. Então, qualquer atendimento, é uma conversa nossa agora aqui, está rolando um sexo gostoso, né? Coletivo, né? Então, todos aqui estamos aqui Mas que nessa vibe beleza. nesse momento, né? Então, Muito bem. aquela Muito filosofia, né? bem. Todo mundo com jeitinho, todo mundo se ilumina, como é que é? Com jeitinho, se organizar direitinho, todo mundo transa, expande a consciência. É o que eu costumo dizer. Exatamente. Então, Muito bem. Muito bem. Bom, vou me apresentar também um pouco, para se alguém estiver chegando aí da Rede do Mais, se no por IPFEM favor. alguém ainda não me conheça. Eu sou a Ana Tomazelli, sou a fundadora do IPFEM. Atualmente estou empreendedora social, terapeuta, professora, fui executiva de RH por 20 anos e também sou taróloga,
Eu costumo dizer que meu plano de carreira é terminar velhinha, com guarda-chuva vermelho, abrindo mesa na Praça da Sé, no Largo do Machado, ou insira aqui sua praça central de preferência, né? Não importa onde você esteja, a gente acaba contribuindo, sendo... Porque a gente acredita o tarô, essa ferramenta de leitura do campo, né? De leitura do espaço, apoiando aí em Jung, enfim, em várias linguagens. Mas hoje a gente está aqui para falar de sexo, desejo e afeto. Quero começar trazendo uns dados da nossa última pesquisa do IPFEM sobre os impactos emocionais, comportamentais e práticos da Covid-19. Foi um mapeamento que a gente fez com 1.500 pessoas do dia 18 de março ao dia 22 de julho. E no último pulso a gente teve 536 participações espontâneas. Dessas 536 pessoas, a gente teve uma parte só sobre sexualidade. 82% relatou que, na verdade, classificou o próprio estado, né, avaliou seu comportamento sexual no período, né, de um mês antes, como ruim, regular ou péssimo. 82%. Falando especificamente do período que compreendia de 15 de junho a 14 de julho, né? Isso faz sentido para você, Má? O que você tem visto aí nos atendimentos? Na verdade, toda vez que a gente fala sobre relacionamento na mesa de tarô, geralmente é uma coisa meio complicada, porque ou a pessoa não tem ou está passando por um momento de dificuldade com isso, né? Às vezes as relações estão meio picadas, né? Então, do lado de cá a gente só pega o lado do problema, né? Então, é difícil alguém chegar assim, nossa, tá uma loucura, né? E essa Exatamente. loucura não Tá procurar um maravilhoso. aconselhamento, né? Tá Embora maravilhoso. várias pessoas procuram também falar sobre trabalho, sobre espiritualidade, ou qualquer outra coisa, mas não tem como descartar esse aspecto do relacionamento, da sexualidade. Sim. Que a gente tem acompanhado nas pesquisas, de um modo geral, é muita gente solitária, e essas pessoas solitárias ou estão surtando por estarem sozinhas, ou estão fazendo bobagem, estão se aventurando em situações meio de risco. E as relações que não estavam boas, elas estão se agravando, né? Porque aí, quando você tem que estar com a mesma pessoa 24 horas por dia, 7 dias por semana, aquilo que era razoavelmente administrável explodiu, né? Então, Sim. a gente está nesse lugar um pouco de todo mundo visitando lá os seus demônios. E essa convivência 24 horas que rouba muito do mistério, né? Rouba muito desse lugar onde o desejo se estabelece, que é o lugar do não sabido, que é o lugar do desconhecido, que é o lugar do não ter, que é o lugar do mistério. E aí, antes de dar os outros dados, eu e o Marcelo, a gente estava conversando, para quem não sabe, a gente tem um projeto chamado Temperanças, em que a A Dani gente... separou na quarentena. Aliás, o indicativo de separações na quarentena também são... Ai, não Não quero vamos falar falar sobre isso. sobre isso. Não quero, nesse momento, fazer essa terapia em grupo aqui, não. Deixa isso pra lá. Antes de dar os próximos números, eu estava conversando com o Marcelo, a gente faz o Temperanças, para quem não sabe, a cada 15 dias, e a gente nunca tem roteiro, né? Dessa vez a gente falou, então vamos meio que montar um... O que você está pensando em falar, né? E aí eu falei, eu gosto muito de trazer a definição das palavras, né? Para começar, assim, para falar alguma coisa. Eu gosto muito de trazer a definição técnica, oficial da palavra, e aí eu gosto muito de dicionário, então, como uma boa jornalista, né? Então eu acho que eu vou começar pelo afeto. Então a gente fala de afeto, de desejo, e aí a gente vai para o sexo, pode ser? Acho que pode funcionar bem. Quando a gente fala de afeto, e aí eu também fui bem para esse lugar de, se jogar afeto significado no Google, o que será que aparece? Porque esse é um jeito hoje de fazer pesquisa, né? Aí apareceu assim, definição de dicionário lá pelo Google. Sentimento terno de afeição por pessoa ou animal. Amizade. Seu afeto por nós era patente, que é um exemplo de frase. Objeto dessa afeição. E aí, para a psicologia, o afeto é um sentimento de carinho por alguém que se manifesta de várias maneiras, como amizade, namoros, relações familiares. E aí, para a psicologia, a afetividade é a capacidade do ser humano de experimentar tendências, emoções, paixões e sentimentos. Para a filosofia, o afeto é um conceito usado em filosofia por Spinoza, Deleuze e Guattari, qual designa um estado da alma, um sentimento
De acordo com a ética 3, o afeto é uma mudança ou modificação que ocorre simultaneamente no corpo e na mente. Eu gosto sempre de dizer que afeto é sobre afetar-se. Qualquer coisa que me afeta, eu preciso levar em consideração. O afeto Tem não é só esse lugar do... sim. Tem o Bhagavan, lá do pessoal da Wellness, que é o povo que aplica Diksha, que aí tem uma das frases dele que é exatamente essa, né? Que o verdadeiro afeto é deixar-se afetar. Então, se você não se deixa afetar, você não pode falar em momento nenhum sobre afeto, né? Porque Isso. o que você implica no outro e o quanto você se permite ser implicado Sim. dentro dessas relações. Que leva para um lugar super complicado hoje em dia, né? Que a gente já andou fazendo maratonas de soltos e outros canais de relacionamento, inclusive o Christian Dunker também, que fala muito bem sobre essas coisas, que é esse lugar em que, de novo, eu volto lá para a minha teoria haitiana, né? Porque, assim, tem que ter um penetrando o outro. Se não existe essa penetração, a gente efetivamente Uhum. não tem como encontrar essa potência orgástica, né? Então, como é que eu entro numa relação onde eu me coloco numa condição de defesa? Eu me coloco numa situação de defesa porque eu quero usufruir o prazer, mas eu tenho um medo danado de, em algum momento, esse prazer virar um desprazer, virar uma frustração, mexer com aspectos meus de rejeição, de dor, de experiências Sim. passadas e tudo mais. Então, Não quero assim, correr o risco, né? Não quero correr o risco. aí vale aquela máxima, né? Não quer brincar, né? Não sabe brincar, não É, desce não do desce play. pro play. É. Mas você sabe que Então, você trouxe essa imagem da penetração e eu fiquei pensando assim, se a gente pensar nessa imagem simbólica da penetração, para penetração afetiva, para penetração emocional, sentimental, né, deixar se penetrar pelas ideias, pelas palavras, etc. Mas se a gente pensar, por exemplo, na imagem física da penetração, que em teoria, né, num lugar heterossexual tem uma via só, em teoria, hein, pessoal, né? Põe essa borda aí. No lugar heterossexual tem uma via só, pensar que essa penetração ela pode acontecer numa dupla via, né, numa via de mão dupla, é exatamente essa imagem, né, do que é que eu deixo sair, do que é que eu faço penetrar e do que é que eu deixo ser penetrado nesse lugar. E aí, em círculos de mulheres, assim, em consultório, eu gosto muito de provocar sobre os afetos possíveis, né? Quais são os afetos possíveis para cada pessoa, meio cartográfico o negócio, assim, nesse recorte do tempo e nesse lugar geográfico que eu ocupo. Então, hoje, na sua vida, né, eu quero fazer essa pergunta para quem está ouvindo a gente. Quais são os afetos possíveis? Então, se eu fizesse essa pergunta para mim, hoje um afeto possível íntimo num lugar de casamento não é possível neste momento da minha vida, neste recorte de tempo e de espaço. Esse afeto não é possível. Mas um afeto de amizade profunda, ele é extremamente possível, né? Então, quais são as disponibilidades emocionais que a gente tem para entregar para o mundo? E aí, esse afeto, ele tem cara, ele tem cor, ele tem jeito, ele tem conta bancária. Os seus afetos, eles estão desenhados pelo quê? E não tem problema, se você quiser alguém que tenha um carro para ir te buscar, para ir para balada. Não tem problema. Não é sobre julgar valor, né? E dizer assim, pré-requisito ah, de Tinder, nossa, né? Você escreve lá tem que ter carro, tem que morar exatamente. perto, não pode ter filho. Não é sobre ser bom ou ser ruim, mas tem gente que nesse momento não dá conta de se relacionar com alguém com filho, por exemplo. E tá tudo certo, né? Então, eu queria fazer essa provocação para quem está assistindo a gente. Quais são os afetos possíveis neste momento, né? Neste recorte espacial, neste recorte temporal, o que que você se dispõe a entregar e o que é que, aonde você está disponível para receber. Acho que isso é importante. A Dani está dizendo, eu tenho afeto pela minha família, joia. Então, mas quais são as necessidades do afeto? O seu afeto pede o que para quem? Então, você tem necessidade, por exemplo, de um afeto um pouco mais sinestésico, um pouco mais físico? Quem é que te entrega isso? É você com você mesma? É com outra pessoa? Então, como é que esse lugar, o que é que te afeta na vida, né? Quem é que te afeta na vida e o que é que você está procurando, assim? Eu acho que existe um. Eu entendo o que você está falando, mas ao mesmo tempo eu fico pensando que tem a questão das idealizações. Quando eu Sim. idealizo alguma coisa, às vezes eu deixo de viver o que é.
sabe? Uhum. Então, Sim. e aí eu caio um pouco nessas situações, né? Então, assim, passando de uma determinada idade, eu atendo o meu público maior feminino, mas aí Uhum. você tem essa questão que, assim, eu quero me envolver com alguém, mas só se esse alguém já estiver disposto a, num curtíssimo prazo de tempo, se envolver para o casamento, porque, afinal de contas, é isso. Ou eu quero alguém que, assim, o tal para sempre, porque, puta, dá um trabalho miserável, porque eu vou conhecer a pessoa, vou contar minha vida inteira, vou me depilar para a primeira vez, aquela coisa toda, e depois já está acostumada, a pessoa vai embora, aí vou ter que fazer tudo de novo com a próxima pessoa. Vai, porque a vida é impermanência, a gente tem que viver meio que É, surfar conforme o momento. Então, para nesse sempre é muito lugar. tempo, para sempre é muito tempo e nunca mais só quando morrer, né? Eu costumo dizer isso também. Então, quando a gente entra nesse lugar um pouco de a gente ficar criando 1000 parâmetros, então os parâmetros são bons, óbvio, a gente não vai pegar qualquer Sim, coisa, então tem que ter um filtro, mas sim, e aí eu gosto de algumas coisas que você fala, né, que é a coisa do sentir do corpo. Né? Então, assim, como é que sim, esse corpo reage a essa pessoa que se aproxima de mim? Porque o sim, corpo vai ter uma reação, a cabeça vai pensar 1000 mapas, vai estabelecer exigências, vai fazer projeções, mas esse corpo está sentindo só o que é aqui agora. Então, esse corpo se sente sim, confortável com essa pessoa, esse sim, corpo está disposto a se entregar nessa relação para entender o que é. E aí, no outro dia, conversando com uma pessoa, ela reclamava um pouco do Tinder, porque, tipo assim, as pessoas no Tinder às vezes demoram muito. E para mim tem que ser meio papum. Eu achei estranho, porque é mais fácil ver alguém falando de papo um homem do que mulher no papo. do Mas, que a enfim, mulher. todo mundo pode tudo. Beleza. E eu falei assim, tá, mas por que você não pode simplesmente desenvolver uma boa conversa com alguém? Por que não? E aí, principalmente em época de pandemia, né? Então, por que não pode ser uma coisa Sim, gostosa de ter alguém que te dá um aconchego, é uma companhia numa conversa boa durante o dia, antes de sim. dormir? Sabe? Então, assim, eu lembro que eu falei em terapia sobre o fato de estar 4 meses sem tocar ninguém, né? E aí o meu terapeuta chegou a falar, né? Tipo assim, mas há várias formas de tocar e ser tocado. Às vezes a gente se Uhum. toca num olhar, né? E é Sim, isso. Então, quando sim, você, às numa vezes, palavra, né? numa Uma palavra, palavra. né? Então, quando a gente está nesse mundo hoje de Zoom e de todos os aplicativos, né? Então, assim, de repente, assim, cara, não manda mensagem não, posso ligar para você? Posso te ver? Sim, E aí nessa que sim, você liga para o outro e vê o outro, sabe? Brota aquele sorriso bobo, o olho brilha, né? Naturalmente o corpo dá uma expansão, por quê? Porque esse lugar do prazer que está rolando ali, que obviamente nunca vai substituir o prazer sensorial, né? O toque, né? O cheiro e tudo mais, mas sim, você se sente ali acolhido, se sente ali meio que reconhecido, sabe? Então, sim. de novo, só poder voltar para essa coisa sobre idealizações, né? Porque a gente fica, às vezes, filosofando muito, estabelecendo coisas quânticas, tântricas e não sei o quê, e às vezes o mais simples é o que traz o melhor resultado. Sim. E aí, falando especificamente do universo feminino, a gente precisa lembrar de algumas coisas, né? A gente precisa lembrar das princesas da Disney, a gente precisa lembrar dos livros, né, do século XIX, que culminam nos filmes de Hollywood. A gente precisa lembrar da grande série Sabrina, não é mesmo? Para quem é da nossa idade, né? Aqueles livrinhos que super eróticos, né? E assim, eu li escondido, tinha uma tia que tinha vários, assim, eu li Sabrina, escondido. Júlia e Sabrina, Correlato. Júlia, exatamente, etc. Para quem não sabe o que eu estou falando, procura aí no Google, maravilhosos. E aí, recentemente, a gente está falando de 50 tons de cinza, né? E aí a gente está falando do cara branco, alto, magro, sem deficiência, rico de helicóptero, que tem um apetite sexual ótimo, né? Assim, grande, maravilhoso, com um quarto que tem brinquedos e que deixa de ser galinha por conta de um grande amor, né? Essa é Sim, a narrativa clássica para dar merda, né? Que essa coisa assim, por mim ele muda, né? Assim, se tiver amor mesmo, ele larga a família e etc. Então, tem uma coisa dentro da nossa cabeça, no nosso campo, eu tô falando do recorte especificamente feminino, de, por amor tudo é possível, no amor eu conserto esse homem, por mim ele muda, falando especificamente da relação hétero, mas sim. sabendo que relações homossexuais também trazem Ainda cai no muitos mesmo lugar. desafios muitos desafios desse lugar de eu conserto outro. Então, já que a gente entrou nesse lugar dos 50 tons de cinza,
E a gente não tem aqui as 3 horas do Temperanças, né? De ação 8h28. Vamos falar de desejo? Porque daí eu falo de Você desejo. me vê aqui, né? Eu liguei o outro tablet aqui do lado, para pelo menos ter uma mínima noção do que está Não, você acontecendo. tá ótimo. Onde é que está a minha cabeça aqui nesse lugar? Não, Mas, você tá super centralizado, tá ótimo. Depois eu te mando um print para você ver. Bom, desejo, na hora que você olha lá para a definição do dicionário, substantivo masculino, aspiração, querer, vontade, expectativa de possuir ou alcançar algo. Na filosofia, o desejo é uma tensão em direção a um fim que é considerado pela pessoa que deseja uma fonte de satisfação. É uma tendência, algumas vezes consciente, outras vezes inconsciente ou reprimida. E aí, quando a gente fala de Epicuro, vão vir os desejos naturais, os desejos frívolos, os necessários, os simplesmente naturais, os artificiais e os irrealizáveis. Então, quando a gente fala sobre desejar algo, o desejo, ele também reside no não se ter. Não necessariamente depois que você alcança ou conquista, o desejo se sustenta, né? Então, quando a gente fala do desejo, e aí o campo do desejo não é um campo racional, porém é um campo socialmente construído. Então, as coisas que você deseja, em geral, são coisas que você foi ensinada ou ensinado a desejar. Então, entendendo um pouco esse caminho, né? eu volto lá para o começão de tudo, porque, na verdade, assim, as minhas definições escolhendo um pouco as definições de dicionário e tudo mais. Eu fico pensando aqui que você tem o poder da Shakti. O poder da Shakti ela se manifesta em 3 vertentes. Né? Hoje, sexta-feira, dia de Mahalakshmi. Mahalakshmi é o poder da Shakti que governa o desejo. E sem desejo, sem Mahalakshmi, nada existe. Sem desejo, você não sai da cama. Então, assim, antes de a gente pensar em desejo, do desejo pelo outro, ou desejo. A gente tem que pensar no desejo mais básico de tudo, né? Então, assim, nós somos seres que desejamos. E a gente vive mobilizado por um desejo constante. Sem E desejo, a tem o gente desejo morre. de viver, né? O próprio desejo de viver, né? Nesse Porque sentido. tudo volta na busca de prazer, né? Então, a criança, quando é pequena, ela olha para a mãe e ela tem ali um gozo olhando para a mãe. Né? E aí é onde a coisa começa a escangalhar, porque em algum momento essa mãe não está disponível ali para dar o peito naquele momento, está cuidando do pai, está lavando a louça, tá coisa, e a criança começa a entrar num lugar já de desconforto no berço, porque tipo, caramba, então quer dizer que não é só apertar o botão e estar lá à minha disposição? E é isso, né? Então a gente passa a vida inteira buscando prazer, buscando satisfação, então esse desejo mobiliza a gente o tempo inteiro. Então, é o desejo, né? Então, pirâmide, né? Então, sobrevivência ali, né? As necessidades básicas, depois de reconhecimento, depois de ascensão espiritual. Então, assim, tudo isso se constrói nesse processo. Então, quando a gente fala, né? Hoje a gente pautou aqui, né? Sexo, desejo e afeto. Esse desejo, ele é quase que uma coluna desse processo, que é o que vai sustentar tanto o desejo quanto o afeto. Sim, sim, sem dúvida. E sabe o que é muito interessante, assim, porque o desejo, ele nasce de um querer, né? Você precisa ter uma consciência sobre o querer, o seu querer, para acessar e nomear esse lugar do desejo. Olha, tem gatos O chegando gato aqui, teve tá? desejo aqui. Exatamente. Então, quando a gente. É muito comum, e aí eu vou fazer um recorte do feminino de novo, né? É muito comum as mulheres não saber do que elas gostam ou o que elas querem, né? Então, você fala assim, do que você gosta? Ah, eu gosto de ficar com meu filho. Tá. Mas tirando o filho, Quer do ter que você filho. gosta? Ah, eu fico com meu companheiro e com a minha companheira. Tá. Tirando o companheiro. Ah, não, tá bom. Quando sobra só você, do que é que você gosta, né? Só fica nas trevas, não Pelo, sabe. pelo que é que pulsa, assim, porque daí você só vai acessar esse desejo se você acessa o que você quer, e se você acessa que espaço é esse no qual você precisa existir, quer dizer, não necessariamente o desejo vai te levar para a conquista, né? E se a gente pensa um pouquinho em psicanálise, esse lugar do terapeuta, né, do analista, de meio que dar essa sustentação para que a pessoa acesse o desejo dela. E que desejo é esse? E aí vai esbarrar num monte É de fácil borda, né? autorizar, né? E Ajudar a assim, autorizar. borda moral, borda religiosa, borda familiar, borda social, borda política. Você fala, gente, aí você vai de tanto esbarrar nessas bordas, é muito comum que a gente se machuque.
E aí, qual é a musculatura emocional que a gente tem para sustentar esse desejo no mundo, né? Então, acho que isso é super importante da gente olhar. Daí, você quer falar? Antes de eu falar Não, alguns porque aqui? e aí tem toda essa questão da feminologia, né, e toda a população que não é heteronormativa e tudo mais. Eu tenho atendido ultimamente umas situações muito estranhas. Uma delas cheguei a comentar com você, né? Então, assim, é um cara que é gay e vive meio que no anonimato esse desejo dele. Em algum momento falou para os pais e os pais ficaram horrorizados, tipo, não, você está passando só por um momento difícil, né? Deve ser lá um trânsito da Lua, deve estar quadrado com Plutão, sei lá o quê, não. Toma água que passa, qualquer coisa nesse sentido. E é esse cara que está super desconfortável, porque tem um lado ali que quer e o outro lado que tem esse desejo de reconhecimento dos pais, e tipo assim, como é que esses pais não aceitam como é que do jeito que eu sou? Sim, E sim, aí tem um bloqueio ali enorme, porque fica uma coisa extremamente mal resolvida. E uma sim. outra pessoa, que é uma mulher, chegou a ser casada com um homem e tudo mais, e tinha uma coisa meio confusa no jogo, né, de uma fuga de qualquer coisa que não estava muito claro. E aí também, né, em algum momento, ela me deu, né, terminou a consulta, e em algum momento a pessoa retornou para mim, tipo assim, o jogo foi tão bom que eu queria falar, contar para você uma história. Então, assim, sabe quando você fala que estava fugindo de alguma coisa? Uhum. Então, minha sexualidade, sabe? Tá, Então, e aí eu acho que entra sim, muito mais a questão dos preceitos religiosos do que efetivamente alguma coisa de família. sim. Mas, enfim, a gente vive cercado por essas paredes que não permitem que a gente viva o nosso desejo, que é, na verdade, viver quem você é de verdade. Sim, sim. A Bela estava perguntando se tem essa diferença, né, entre esse conflito entre o desejo feminino e o papel social esperado da mulher. Totalmente, Bela. Na verdade, assim, até lá na feminologia a gente fala bastante sobre isso, sobre esse lugar do controle do prazer. Então é o seguinte, toda vez que se controla prazer, o controle do prazer é uma tentativa de controle da natureza, né? A gente precisa lembrar disso. Pessoas que acessam o prazer, em geral, elas são muito livres, elas estão muito pouco sujeitas às ordenações externas, vamos chamar assim. Uma vez que você conhece, você acessa o seu prazer pelo corpo, que é esse veículo, né? E não só pelo intelecto, é muito difícil controlar você. É muito difícil te colocar numa caixinha e dizer você não pode isso e você só pode tal coisa, porque em geral o que você pode é onde o seu prazer não está. Então, uma vez que você experimenta o seu prazer, é muito difícil você ser colocada numa caixinha especificamente, né? E aí, tô vendo que A tá Dani rolando me uma perguntando quem faz conversa com a aqui e culpa. tal. Exatamente. É isso que eu tô procurando. A questão da culpa. A culpa é um negócio seguinte, a culpa foi um negócio que venderam muito bem pra gente, né? Principalmente quando a gente fala de feminino, assim. Essa culpa do, ai, mas você. Vou fazer um parênteses aqui, tá bom? É, amigos, enfim, pessoas em geral. Meu ex-marido, eu falava com ele, eu falava, sua mãe transa, sabia? Imagina, cara, seu pai come sua mãe, assim, tipo, não muito, né? Ou o senhor acha que o senhor nasceu do anjo Gabriel visitando a Virgem Maria, tá certo? Então, esse lugar do papel da mãe, por exemplo, então, uma coisa que a gente conversa, por exemplo, aqui em casa, a gente ouve casal brigando, a gente ouve chupa Corinthians, a gente ouve chupa porco, a gente ouve um monte de coisa, mas, nossa, quando ouve um gemido, fala, que Aconteceu isso essa absurdo. semana aqui em casa. Então, assim, tinha alguém que estava muito feliz na vida, e aí, A gemendo gente alto. amarga aquela inveja. E a gente aqui assim, puxa, aqui pelo menos alguém está curtindo, né? E aí daqui a pouco sai uma voz, tipo assim, cala a boca. Eu falei, cara, o que tem a ver, né? Deixa o povo escrever em paz, né? Aí daqui a pouco a pessoa. É, E aí era tipo 11 blau, meia-noite e pouco, então assim, os barulhos ficam mais altos, né? Então começou a tocar o interfone da casa de alguém. E eu falei assim, provavelmente o isso. interfone da casa da pessoa onde o pessoal tá transando, que Sim, alguém dali que localizou e tá tipo, enchendo puta, o não. saco. Cara, não, Pois é, sabe? mas não enche o saco quando briga, não enche o saco quando fala palavrão no futebol, não enche o saco quando tá enfiando a porrada na mulher, assim. Ninguém se Isso mete não. quando o contexto é um contexto de agressividade. E aí é o mesmo argumento que eu trago, do tipo, ai, mas aí o meu filho vai ver duas mulheres se beijando. O que ele vai pensar? Uai, vai pensar que amor se manifesta, né? Você não se preocupa do seu filho ver duas pessoas brigando.
Por que você se preocupa do seu filho ver duas pessoas se beijando? Então, esses parâmetros e esses lugares do certo e do errado, eles estão sendo muito relocalizados, é a sensação que eu tenho, né? Muito nesse lugar de não ter uma caixa só que caiba todo mundo. Então, acho que isso é super importante. Deixa eu dar uns últimos números aqui para a gente seguir. A gente, na última pesquisa do IPFEM, né, sobre a Covid, no bloco de sexualidade, a gente perguntou sobre a frequência de algumas práticas sexuais, né? E aí, quando a gente olha para masturbação, 27% da amostra, de 536 pessoas, está fazendo com menos frequência, 9% parou totalmente de fazer. Prática sexual com algum parceiro ou com alguma parceira, 19% parou totalmente, 26% está fazendo com menos frequência. Filmes e sites pornográficos, aí consumo de pornografia daria uma outra live, né? Porque assim, essa pornografia americana, que parte do ponto de vista da mulher subjugada como um objeto para o masculino, essa gramática que, na verdade, contorna o brasileiro, ela é super complicada para o prazer feminino. E aí tem alguns canais de assinatura de pornografia, inclusive, liberaram na quarentena, né? Tipo assim, somos muito humanitários, galera. Estamos liberando aqui, você pode consumir à vontade. Que mas não, gente, procurem a Érica, acho que é Érica Lotza, uma espanhola incrível. Então tem outras cineastas produzindo erotismo de qualidade, não só para público feminino lésbico, mas para público feminino mesmo com sexo heterossexual, mas que tem o lugar da preliminar, tem o lugar do carinho, tem o lugar desse afeto um pouco mais íntimo sinestésico. E aí, quando a gente fala de prática com parceiros casuais, o que para mim esse dado aqui faz bastante sentido, 26% parou totalmente, até, obviamente, Erika Lust. Obrigada, Samantha. Obrigada, Erika Lust. E 7% está fazendo com menos frequência. E aí, a gente escolheu olhar de um jeito invertido aqui algumas outras práticas, né? Então, sobre sexo virtual, 76% da amostra não fazia e continua não fazendo. Uso de vibradores e brinquedos eróticos, 71% não fazia antes e continua não fazendo. Envio de recebimento de nudes e fotos sensuais, o que isso para o feminino é super complicado, porque a hora que você compartilha uma foto, ela pode virar 12, né? 12, sim. 50, 120, assim. E aí, a mulher que compartilha é uma vagabunda, é uma vadia, não se dá o respeito. E o homem que compartilha é super viril, principalmente se ele tem um membro grande, grosso, assim, assado. Aí a gente entra numas piras, assim, né, de configuração física que oprime, inclusive, o masculino. A gente precisa lembrar disso, né? As definições de como um corpo masculino deveria ser não oprimem só as mulheres, oprimem também os homens. Uso de aplicativos e sites de relacionamento, 74% não fazia antes e continua não fazendo. E o sexting, que é o sexo por mensagens de texto, 72% não fazia antes e continua não fazendo. Então, a gente percebe que quando a gente junta com o resto do resultado da pesquisa, né, do IPFEM, que não vem ao caso agora, mas quando a gente olha 88% da amostra classificando a própria vida emocional e mental como ruim, regular ou péssima, não tem espaço para libido, porque essa libido ela está indo pelo ralo. E quando a gente fala de libido, a gente fala de energia vital. Vem tudo do mesmo lugar, né? Então, tem um lugar de desvitalização... Qual a faixa etária predominante da pesquisa? Essa faixa etária predominante, a gente está falando de uma faixa etária predominante de 25 anos, mais ou menos. É um público bem jovem. Para mim causa um horror enorme, porque assim, Sim. Eu entendo todas essas regras de gente com seus 40 e blau, 50 e tantos e tudo mais. Mas você tem gente novinha e ainda cheia dos moldes antigos, ainda muito nesse lugar de se privar de 15 mil coisas, de ter essa realização atrelada à realização do parceiro, né? Então, sim, quando você fala sobre o que te satisfaz, né? E aí assim, é um pouco, né? O que o meu parceiro quer é o que eu quero, mas mas o que você quer, né? Quando você não está cuidando, né? O que você faz da vida se você não tem um parceiro, se você não tem um filho? Como é que é isso, né? Ou então, quando você tem esse discurso de mãe, e aí eu falo muito isso às vezes para clientes, assim, mas você vai esperar teu filho sair de casa para você ter a sua própria vida? Sim. Ou quanto eu conheço o meu corpo, com 35 anos, né? Então, assim, então não vai fazer mais nada. O que é isso? Pois é. Mas é que, assim, a gente precisa lembrar que, em geral,
meninas, não são estimuladas a tocar o próprio corpo. Quando a mãe vê a menina com a mãozinha assim, no meio das pernas, tira a mão daí, menina, né? Isso não é coisa de menina. E os meninos são mais incentivados a ter esse autotoque, né? Esse reconhecimento corporal. E aí é muito interessante. E é Tem outra coisa picada, porque o homem só o sabe quê? pegar no pau. Ponto. Também. Não tem essa coisa de Também. experimentar o corpo, de desenvolver É, outras zonas bem erógenas. lembrado. Nas Obrigada, relações são obrigada. esquisitas, Sim. né? Porque, por exemplo, se você pede pra mulher pra, tipo, me faz um carinho na bunda, ela vai pensar assim, o que você quer na bunda? Cara, carinho na bunda. A bunda vai estar, tipo assim, cabeça, ombro, joelhos, pés e bunda. A Vai pessoa me tá tudo, pedir fio terra, vou embora. tipo É bem por assim, aí. é É isso, bem né? por aí. Então, tem um lugar que ainda, tanto de homens quanto de mulheres, fica muito num É, critério que é arcaico, é, né? Então, assim, é. quando eu ouço É muito algum pouco sensorial. É muito pouco sensorial. É por isso que o Tantra no Ocidente fez tanto isso, sucesso num lugar um pouco desvirtuado. A gente precisa lembrar disso. Porque o que a gente conhece de Tantra no Ocidente não é a filosofia Tantra integral do sim, Oriente. É um é a nova versão de pedacinho massagem relaxante, né? Mas o Tantra na e origem é outra conversa. exatamente, um conjunto de coisas. Aí a gente pegou um recortezinho e, e puxou um pouco a putaria, né? Tem um pouco disso, assim. Então precisa tomar cuidado quando acessa esse tipo de coisa disfarçada de filosofia oriental, né? Boa, assim. Mas, por outro lado, presta um pouco de serviço do ponto de vista de sensorialidade, principalmente para o masculino. Então, quando a gente fala de explorar um pouco mais a pele, de explorar outras regiões eróticas, né? Nesse sentido, e essa coisa da pressa, né? Eu queria muito falar sobre o tempo no sexo, assim. Essa Porque coisa tem da uma coisa pressa. que ficou meio estabelecida também, e aí tem um discurso muito bom, que tem o prazer ele e o prazer ela. Eu não sei o nome dos dois agora, mas são dois canais que Amo, tem no Instagram. amo, amo. E aí é sobre essa coisa do preliminar. Preliminar parece uma coisa que é pré-sexo, né? Mas, tipo, uma preliminar é sexo, né? Isso. Então, se você tá junto, né? Necessariamente você não tem que ter pressa, né? Tipo assim, vai e vou meter agora ou entra agora. Você tá, cara, a troca do Não é um carinho, cronograma, uma do função, né? beijo, Assim, tipo, tem que acabar e tal. sabe? Então, às vezes o homem acha que precisa fazer a preliminar para poder, tipo, esquentar o forno a lenha ali, para poder chegar junto. Sim. Cara, mas. E aí ele entra como se vai fazer uma função e não se tivesse podendo usufruir também daquele momento. Porque é gostoso estar com o corpo outro corpo, e estar fazendo carinho, e estar no abraço, né? Então, assim. E o orgasmo não é a bandeira quadriculada, Brasil. O orgasmo é bom, mas não é tipo atingir, fiz o check e pronto, e acabou, né? A AJ falando. Preliminar é tirar o quarto do gato, o gato do quarto. É isso. Nem Preliminar sempre. é Às vezes o arrumar, gato lá também tá tudo bom, né? preliminar é, sei lá, se arrumar, né? É arrumar algo antes, né? Do contato, assim. E Para a esse negócio da alma. linha de chegada, né? Me pega, assim, essa coisa. Porque vira um lugar, acho que principalmente para o homem, assim, que tem uma manifestação física sobre o orgasmo. Então, a mulher, né? Para quem tá aí, se nunca ninguém te contou, vou te contar uma verdade, dá para fingir, né? É possível. Para um homem experiente, para um parceiro, uma parceira experiente, é um pouco mais difícil. Mas dá para fingir porque não, né, não tem um pouco, não tem esse lugar físico tão aparente. Para o homem, não é tão simples assim. Então, o orgasmo passa a ser esse lugar, essa linha de chegada, né, que precisa ser alcançada. E não necessariamente. E aí só precisa ficar de olho numa coisa. É muito comum a intimidade física afetiva só existir em contexto sexual. E aí não tem mais o beijo de pé na beira da pia, não tem mais o encontro, né? Então, assim, gostoso, além daquele selinho rápido, meio automático, não tem Sim. mais aquele encostar, vendo uma televisão. Quer dizer, se não for acabar em sexo, não se tem. E você fala, bom, mas não adianta, principalmente quem mora junto, não se faz sexo todo dia. Quem casa achando que vai transar todo dia, lamento, né? Para quem já foi casado aí, não vai estar dando para estar transando todo dia. Então,
que outras gramáticas de... como é que, primeiro, acho que vou começar a fazer uma recapitulação assim, né? Como é que a gente exercita o afeto, alimenta o desejo e ressignifica o sexo? Acho que é isso, né? Essa coisa do todo dia, sabe? Eu estava lembrando de um amigo, uma vez, quando eu estava casado, ele uma vez resolveu que queria me dar carona para casa de qualquer maneira. Aí eu não estava entendendo muito bem qual era a parada, assim, vai, vambora. E aí, quando já tá. Tô sentindo que tá rolando lá uma conversa meio mal ajambrada, não sei o quê, e quando já tá perto de casa, ele assim, cara, eu queria te fazer uma pergunta. Ela falei assim, manda, como é manter uma relação sexual casado? Eu falei assim, Oi? cara, Oi? quando dá vontade, né? A gente dá vontade de um, a gente dá vontade do outro, a gente dá vontade dos dois, que é ótimo, né? Então, assim, se não, porque eu tô muito preocupado, né? Porque eu tô com a menina agora e, assim, eu já não tô conseguindo dar mais 10 na noite. Aí, quando ele for me dar Oi? mais 10, eu saí deprimido do carro, né? Tipo assim, porra, Você fala, nossa, meu pau não sobe nem duas. como assim, né? Tipo, ele não, puto, não tá. E é isso, né? Então, assim, essas imagens de performance que às vezes povoam a mente e criam tanto Total, problema. Eu participo de vários total. canais de masculino, essa coisa toda, né? E aí eu lembro uma vez no Papo de Homem, de uma menina escrever, tem lá um espaço que é tipo mentoria, né? Então você escreve e aí todo mundo dá piruada em cima da sua pergunta. E uma menina muito inconformada, porque assim, porque no momento que o namorado descia para fazer um sexo oral, ela sentia que ele tinha perdido a ereção. E aí tudo assim, tá, e daí? Né? Não, mas então quer dizer que ele não tá gostando? E assim, cara, como é que as pessoas não conhecem corpo, né? Então, um cara precisa estar o tempo inteiro de pau duro ali, tipo, 10 minutos, 5 minutos. Cara, ele desviou a atenção, ele tá lá, tá curtindo, deu uma relaxada, quando ele voltar de novo, tem vigor e acabou-se. É assim que funciona, né? Sim. Mas essa mulher já entrou assim, tipo, o que está acontecendo, né? Você não gosta mais de mim, você não está gostando, aí já virou uma DR no meio do sexo, tipo assim, caramba, né? Você Foca no sabe rolê que... aqui, né? Pois é, e aí essa coisa da ereção é tão interessante porque, sabe que uma vez eu tive uma conversa também com um amigo que ele estava relatando um pouco de uma conversa, né, com a esposa, nesse lugar um pouco da esposa tá, enfim, um pouco perdida com o fato de que a ereção não acontecia imediatamente quando se começava, né? E aí ele, enfim, vou fazer um parênteses aqui. Esse tipo de assunto sempre foi muito natural para mim, né? Porque eu, com dois filhos homens, com um irmão homem, e na minha casa o corpo sempre foi muito naturalizado. Então, meu filho mais novo diz, né? Você parece índia, né? Fica sempre pelada. É isso, porque para mim um corpo é só um corpo. O que a gente coloca nesse corpo é outra coisa, né? Mas enfim, essa é outra live. Daí, eu conversando com esse amigo, assim, então, mesmo antes de ser terapeuta, eu sempre fui muito aberta para esse tipo de coisa. E aí o que eu falei, ele perguntou um pouco o que eu achava, né, como é que era pra mim esse assunto e tal, porque ele de fato estava bastante perdido. E aí eu falei pra ele, falei, olha, eu gosto de ver o pau do cara ficando duro ao longo do processo, porque isso tem a ver também com a intimidade que a gente vai criando. Então, Claro. não é algo que precisa estar ali o tempo inteiro, até porque o prazer não depende daquilo. E aí, este prazer que gira em torno do fálico é o que dá a merda na sociedade, porque é como se o fálico estruturasse tudo. E você fala, gente, não. Até porque quando você pensa num sexo homossexual feminino, por exemplo, o fálico, na maioria das vezes, ele não existe. Então, muita gente me pergunta, ah, mas e aí, não usa brinquedo? Ah, mas e aí, não sente falta do pinto? Eu falo, gente, a vida não se resume a um pinto. É maravilhoso, mas não é a única possibilidade da vida. Então, entender um pouco esses lugares que nem para quem tem o pinto é a única Sim. possibilidade, e aí, acho que para vocês, homens, né, héteros, etc., acho que a bissexualidade ela ainda é mais fácil de ser abraçada pelo feminino do que pelo masculino, né? Porque daí tudo que se aproxima do feminino é ruim. Então, não pode falar pinto, é pênis. Tá bom, Ícaro, vou falar pênis, tá? Mas é que eu sou uma carioca, e eu tô conversando com outro carioca, e a gente vai falar pinto, rola, né? A gente não fala outras É, coisas porque fica muito feio. Mas tá eu bom, falei eu da vou Paulo falar várias vezes pênis. aqui, desculpe. Eu vou Mas falar, eu vou falar pênis. Eu vou falar pênis, tá bom. Mas só para entender que este lugar não é o lugar
de centralidade do prazer. Esse é o ponto. E aí eu tô vendo a conversa, né, da Jay, da Maris, etc. Entender que este lugar não é o lugar da centralidade do prazer. Como órgão genital feminino, aí eu vou chamar de vagina, tá, Ícaro? Você pediu para chamar de pênis, eu vou chamar de vagina. Como o lugar da centralidade feminina, não é esse lugar. Então, por exemplo, beijo na boca, para mim, tem muito valor. Tem muito valor. Muitas vezes produz efeitos muito maiores do que outros lugares. Então, assim, para você, o que é esse lugar que faz diferença? Tayane, eu não só quis matar o meu, como o meu não existe mais. Mas essa é uma conversa que a gente pode ter depois. Eu tentei, eu quis. Aí a gente teve, assim, vamos dizer, uns desencontros. E aí não funcionou muito bem. Por outras razões, não por quarentena, mas essa é uma outra conversa, tá, Tayane? Mas posso te dar, enfim, posso sugerir sobre como conduzir. Mas essa pergunta da Tayane, ela é boa porque quando a gente está num relacionamento de longo prazo, é muito fácil a gente perder a magia. Sim. É muito fácil. A Dani dizendo, ela já matou. No caso, não matei. Gostaria, não fiz, porque não quero que os meus filhos me levem Marlboro na prisão. Porque se eles me levarem derby, eu vou ficar puta, entendeu? Então, é melhor não. Mas, essa coisa da magia é super importante, porque, assim, dos dois lados, tá bom? Esse lugar, assim, da fantasia, esse lugar do prazer, esse lugar da não obrigação. Porque, cara, você viver com alguém todo dia, pagar boleto, resolver problema de bicho, problema de filho, problema de conta, problema de trabalho, é um caralho. Não dá. Não dá para manter magia desse jeito. Então, por exemplo, Tayane, que o quarto seja um espaço reservado, sagrado, que não se leve trabalho para o quarto, né? Eu estava conversando com o Marcelo outro dia, ele falando que para os judeus o quarto é um altar, né? Sim. Então, quando a gente estuda o feminino, a gente fala também sobre isso, sobre o quarto ser esse lugar sagrado do amor, do afeto. Então, no meu quarto, principalmente quando eu era casada, eu não tenho televisão, eu não tenho livro, eu não tenho nada que estimule muito esse mental para a gente ir para esse lugar do sinestésico, um lugar que tenha um cheiro gostoso, uma coberta gostosa, um lençol gostoso, uma luz gostosa. Então, tentar fazer um ambiente que seja sensorialmente estimulante para o prazer. Então, acho que isso faz toda a diferença. E, gente, sustentar um relacionamento no lugar da magia é muito difícil. Mas se os dois estiverem casados, se as duas pessoas estiverem casadas, assim, imbuídas do espírito, dá certo. Aí a Mari está dizendo, a dica pode ser o poliamor. Essas meninas que trabalham comigo no IPFEM, essas pessoas são maravilhosas, entendeu? O negócio é o seguinte, poliamor, são 8h56, quero falar uma coisa sobre poliamor. Poliamor, nunca vi nem comi, eu só ouço falar, acho maravilhoso, civilizado, não tenho maturidade neste momento. Ainda sou possessiva, sim. Ainda quero a pessoa só para mim, sim. Mas conversas vão, né, sendo feitas, obviamente, né? Eu estar num relacionamento e este relacionamento ser aberto e disponível para mais pessoas nessa profundidade, eu ainda não estou preparada. Eu entendo a minha suficiência. Admiro quem tenha. O que eu vejo de quem tem é que não é tão simples assim. Não é tão bacana assim, não resolve tanto problema assim, porque inaugura outros problemas. Então, esse lugar do apego, da segurança, da divisão coisa de pior, tempo, né? Porque eu já atendi algumas mulheres que vieram com essa história de poliamor, mas assim, o poliamor foi proposta do parceiro. E eu falei assim, tá, mas você então procura outras pessoas também? No caso, não. Mas assim, é um relacionamento aberto, né? Então pode ser. Eu falei, mas é aberto. É isso, né? Quando a pessoa liga para você, você sabe que ela está ligando para você porque ela está te querendo, ou porque você está lá no final da fila, já meio que fulana não, sobrou você. E aí é aquele momento que a pessoa para e sente aquela pontada do peito, e assim, então vamos rever essa situação, né? Quando está desconfortável ou não, né? Porque às vezes as pessoas entraram numa história de poliamor só porque é uma maneira de ter alguém, porque esse outro alguém está aberto para isso, está querendo isso, para e pensa. Né? Então... Exatamente. E agora, para a gente começar a encerrar, a EJ, que é uma das diretoras do IPFEM, minha
super partner na feminologia, pessoa maravilhosa, falou sobre qualquer relacionamento precisar de contratos, é isso. Contratos de preferência falados, combinados, não importa o contrato que funciona para você. O grande desafio a gente nem ia falar de relacionamento, a gente acabou falando de relacionamento, mas o grande desafio é fazer caber o afeto, o desejo e o sexo do ponto de vista individual numa relação que contempla outra pessoa, que tem outra gramática de afeto, outros desejos, outras linguagens de sexo, e como é que a gente faz isso se entrosar e ser bom, né? E ser bom para as duas pessoas, e ser bom para todo mundo que está envolvido. É isso, Maris, tem que ser bom para todo mundo. Não tá bom para Entender que o você? outro é um outro, né? O outro vem com outra bagagem, tem outra história, outras dores, outros Gente, desejos. E aí você não querendo tá que a bom pessoa para só seja aquilo que você? você quer, porque quer para você, é egoísmo, sabe? Não tá bom para você? Tenho duas coisas para dizer. Se você acha que vale a pena e tem sentimento, empenhe-se em fazer dar certo, com diálogo, com atitude, com iniciativa. Não acha que vale o esforço? Área, galera, é desse lugar, mas de Sim. novo, não dá área à toa a qualquer momento, né? O Dunker fala muito sobre os evitativos, né? As pessoas evitativas. Então não seja uma pessoa evitativa. Pense de fato se você consegue sustentar aquele lugar da negociação, do diálogo, da moderação, para que juntos vocês cheguem em algum lugar. Mas se para você não tá bom, não fica fingindo gozo. E, ó, 7 bilhões de pessoas no mundo. Gente, pelo amor de Deus. Deve ter alguém que funciona, né? Tá lá E esperando você. 8h59, Má, obrigada. Para variar, foi ótimo. Eu ficaria aqui as nossas 3 horas do Temperanças. Acho que vale a pena a gente fazer um Temperanças sobre sexo, outro sobre Sim. desejo, outro sobre afeto, para a gente falar o tanto de tempo que a gente fala para a gente tirar jogo. Você sabe, eu sempre digo, quando eu gravo qualquer coisa com você, eu te amo, ser sua amiga faz muita diferença para mim. Você me completa. Um super beijo. Beijo grande para você, beijo para todo mundo. Obrigado quem chegou Beijo por para aí. todo mundo. Obrigada, Tamo gente. junto. Um beijo, beijo, beijo. Demais. Beijo. Tchau.